Federal. Alguns deles já estão até presos numa operação feita pela Polícia Civil daqui. Bem, fechando aqui, e o presidente Bolsonaro se interna hoje para fazer cirurgias? Isso, já deve ter internado, né? Era 1h45 a previsão no hospital Nova Star, em São Paulo. O presidente faria inicialmente 3 cirurgias, mas só 2 serão feitas hoje. Uma delas para corrigir um refluxo, que é uma situação em que ele terá que fazer uma cirurgia nas alças do intestino, e outra para corrigir uma hérnia de hiato. Uma terceira cirurgia, que era corrigir o septo nasal, que não tem absolutamente nada a ver aí com essas outras 2, seria feita hoje, mas foi deixada para depois, como confirmou o próprio Bolsonaro numa entrevista à agência Reuters ontem. Uma internação dele para essa cirurgia já tinha sido definida em agosto, quando ele voltou a se internar. Lembrando que esse final de semana o Mauro Cid foi para casa, graças à homologação da delação premiada dele pelo ministro Alexandre de Moraes, e a delação tem uma ligação muito forte com o ex-chefe dele, que é o ex-presidente Bolsonaro. Bom, então vamos lá, para fechar, quero os comentários de vocês, antes desejando pronta recuperação ao ex-presidente, logo que dê tudo certo aí nas cirurgias que ele vai passar no hospital em São Paulo. Silas, eu começo com você. O que você imagina haverá de consequências para o ex-presidente dessa delação de Mauro Cid, que já falou muito, mas, segundo a polícia, ainda tem muito para falar e que provar, porque o que a polícia espera são também provas do que ele está falando. É uma preocupação do Ministério Público Federal, né? Em especial do Augusto Ara, em essa delação sendo pedida pela Polícia Federal sem passar pelo Ministério Público, que foi essa estratégia usada, possa vir prejudicar vários outros processos que andam de políticos, de corrupção em governos passados, que possam cair por terra. É por isso que a gente fica com medo e queria que essas delações valessem para Chico e para Francisco. Olha, eu quero falar em cima de fatos, né? Quero falar em cima de fatos e em cima de provas. Porque, por exemplo, eu tenho aquela gravação daquela delação do Palocci, e aí, se eu for me basear por ela, né, então eu tenho que me basear por fatos e por provas. Então, toda vez que se fala em delação nesse país, eu lembro daquela delação do Palocci. Porque eu acho que ali ninguém estava pressionando ele, eu acho. Ninguém estava espancando ele, ninguém estava dando pressão no Palocci para ele dizer tudo aquilo que ele disse na sua delação. E aí, mais tarde, esse Mário Cid, será que ele não vai dizer que foi pressionado também? Né? Porque o país está cheio disso. Então, eu prefiro esperar seus fatos. A Polícia Federal tem sido muito prudente quando diz: eu quero fatos, mas eu quero provas. Né? Até porque, né, a polícia já tem muitas provas. Tem muitas provas que já recebeu, né? Para que não vire depois uma delação Palocci. Né? Ari. Amadeu, o estilo de condução dessa investigação pela Polícia Federal vai ser com extrema cautela, sob a supervisão do Supremo Tribunal Federal. Eles vão se cercar de um arcabouço robusto, probatório, e a prisão de Bolsonaro, se houver, só pelo pleno do Supremo e após o processo transitado e julgado. Anotem o que eu estou dizendo. Pois não, Francis? Claro que todo esse processo envolvendo Mauro Cid começou pela questão da fraude no cartão de vacinação, mas as implicações para o ex-presidente Jair Bolsonaro mais graves que podem vir dessa delação do ex-ajudante de ordens diz respeito especialmente à questão dos atos antidemocráticos, porque inclusive já foram achadas mensagens no celular do Mauro Cid relativas ao 8 de janeiro, e também em relação aos presentes, ao comércio, à venda dos presentes recebidos pelo então ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, claro que há realmente de se compreender que há uma preocupação no entorno do ex-presidente da República sobre essa delação do Mauro Cid, mas assim como o Ari sinalizou, acredito que a Polícia Federal vai ser bem prudente em tudo o que o Mauro Cid falar, e ele vai apenas ratificar
verificar o que já foi descoberto, de certo modo, no seu celular e dar mais detalhes. Porque, como inclusive nós já havíamos falado aqui no Jogo do Poder, o celular do Mauro Cid estava falando por ele, porque as mensagens eram mensagens que ligavam, de certo modo, Jair Bolsonaro e seus familiares a essa questão dos presentes que eram vendidos ilegalmente. Pois não, Apoliana? Os dois pontos, eu acho que essa delação pode levar a um problema maior para Bolsonaro. De fato, até onde foi o envolvimento do presidente naquele 8 de janeiro, se teve a participação efetiva, para além das falas que ele fez de estímulo a toda aquela confusão, ao questionamento do processo eleitoral, e até onde vai o envolvimento de Bolsonaro com a questão das joias com relação ao dinheiro. O que foi feito com as joias que não foram localizadas no acervo daquilo que Bolsonaro recebeu, se elas foram comercializadas e se foram, para onde foi esse dinheiro, no bolso de quem? Ele entrou, acho que são as duas grandes perguntas que Mauro Cid, imagino que se teve a iniciativa através da sua defesa de propor uma colaboração, deve ter provas a respeito de um fato ou outro, ou dos dois. Mas chama a atenção que Bolsonaro tem ficado recluso nas últimas semanas, né? A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro tem feito algumas manifestações de perseguição sobre esses fatos, mas Bolsonaro tem, de fato, baixado a bola. Claro que por orientação da defesa, mas ele não costumava muito seguir essas orientações, né? Pelo menos no histórico dos mandatos. Obrigado, Cíntia. Só lembrando que essa é a fase em que a polícia está exatamente coletando as provas, né? Tanto que a delação do Cid está sendo mantida em absoluto segredo, muito diferente daquelas delações da Operação Lava Jato, e que as provas são, sim, fundamentais. É possível até que a gente veja e acompanhe novas operações da Polícia Federal no decorrer dessa apuração de provas da Polícia Federal em relação à delação do Mauro Cid, mas por aqui ninguém tem nenhuma dúvida de que a delação dele implica, sim, o ex-presidente Bolsonaro e familiares dele. Obrigado, Cíntia. Até amanhã. Olha só, Até amanhã. Você que mora no Grande Liceu, Porto Alegre, Parque Piauí, Morada do Sol, São Joaquim, também na Zona Leste ali, perto de você tem uma drogaria Ferreira com os melhores preços, hein? Aquele atendimento fantástico e muitas promoções. Lá você tem o programa Vale Mais Saúde, onde seu medicamento de uso contínuo sai com desconto de mais de 40%.